No dia 4 de agosto de 2020, aconteceu uma das maiores explosões químicas já registradas, se não a maior explosão química já registrada, em uma cidade do Líbano, em Beirute, uma cidade portuária do Líbano. Essa explosão, ela aconteceu por conta do mau armazenamento de uma substância que não necessariamente é considerada quimicamente explosiva. E nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, eu vou explicar o porquê dela não ser considerada um explosivo e como que ela pode acabar sendo uma explosão, uma substância explosiva, uma substância nociva, pode acabar causando uma explosão. Existem fatores também que podem provocar isso. Mas antes da gente seguir, eu queria te convidar a deixar o like, deixar o joinha no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, mandar esse vídeo para outros amigos seus que curtam também ciências da natureza, curtam química, curtam história das ciências, que gostem de saber também como que essa ciência que a gente estuda dentro de sala de aula se aplica do lado de fora, se aplica em acontecimentos, em notícias. Então você espalha esse vídeo aí para os seus amigos. Você vai estar ajudando bastante, vai estar apoiando bastante a gente. Bom, voltando para o nosso assunto, esse caso que aconteceu em Beirute, no Líbano, eu vou compartilhar algumas imagens aqui para vocês verem. Algumas imagens impressionantes. Essa aqui parece uma super fumaça avermelhada, né? Você pode ver acima de prédios aqui de cerca de, sei lá, 15, 20 andares. É uma bem acima, né? Se a gente entender que essa imagem está em perspectiva, bem acima. Tem uma segunda imagem aqui que é uma imagem aérea, mostra uma cratera enorme que foi que gerou ali na cidade portuária uma catástrofe mesmo, né? Uma super destruição, porque foi de fato uma explosão com uma liberação muito grande de energia. A gente já vai falar sobre isso também. Bom, isso não aconteceu apenas nessa situação no Líbano, mas, por incrível que pareça, acidentes ou até mesmo atentados utilizando nitrato de amônio como um explosivo não é uma coisa incomum. Assim, não é muito comum, mas também não é uma coisa incomum, não é um fato isolado. Inclusive, tem uma reportagem do G1 que eu vou deixar disponível para vocês que mostra nessa reportagem 9 momentos históricos em que o nitrato de amônio causou tragédia. Além dessa situação em Beirute, teve uma outra situação também que ficou muito marcante, em 1995, em Oklahoma, onde deixaram cerca de 1.500 toneladas de nitrato de amônio dentro de um carro e acionaram uma explosão, né, nesse carro. E além de nitrato de amônio, tinha óleo. E você vai entender daqui a pouquinho por que o óleo é necessário para que, ou por que o óleo ajuda a provocar uma explosão a partir do nitrato de amônio. E a gente teve outras situações também, uma na Alemanha, em Opal, foi no início do século XX, do século passado, também ficou muito famosa. Foi, acho que quase 5.000 toneladas, perdão, 5 não, quase 5.000 toneladas de sulfato de amônio e nitrato de amônio, tinha um pouquinho de cada. E também deixou muitas vítimas. Acho que essa foi a que deixou mais vítimas, uma quantidade maior de vítimas. Essa de Beirute, eu acredito que foi em torno de 300 pessoas, 300 mortes mesmo. Então, assim, é uma catástrofe propriamente dita. Então, é importante a gente entender, né, por que o armazenamento de substâncias assim é importante, por que o manuseio correto, cuidadoso, às vezes a gente visita lugares onde os armazéns eles já estão meio deteriorados, ele já, sabe? E a pessoa que trabalha muito tempo, eu acho, com substâncias nocivas, acaba acostumando, né? Isso é um perigo, acostumar com uma coisa que tem um potencial de desastre. Então, isso é um perigo. A gente vê isso também em usinas. Realmente é importante a gente tomar muito cuidado com essas coisas. Bom, antes da gente começar a falar do nitrato de amônio, é importante a gente lembrar que há uma diferença entre amônio e amônia. Amônia, e aí é uma das
aqueles grandes problemas de nomenclatura química, né, que só troca uma letra e muda o sentido do negócio. Mas a amônia é o gás NH3. Então, a amônia é uma substância que na sua forma pura é gasosa. E a gente representa na fórmula molecular NH3. Já o amônio, então isso aqui, ó, amônia. Já o amônio é um cátion, que é o NH4 mais cátion, se encontra presente em solução aquosa, por isso aquele aqui ali embaixo. É um íon, tipo de íon, né? Um cátion. Amônio. Amônio. E aí, como a gente está falando de nitrato de amônio, ele é justamente a junção desse cátion, NH4, com o ânion NO3-, que é o nitrato. Esse cara aqui é o nitrato de amônio. Amônio. Muito cuidado com essa nomenclaturazinha, né, que acaba, às vezes, confundindo a gente. E aí, como eu falei, esse cara ele não é explosivo quando está no seu estado puro, mas se tiver algumas impurezas e dependendo das condições, principalmente condições de temperatura e pressão, isso pode acabar causando explosões significativamente energéticas. Então, é, existe uma razão, existe, na verdade, um porquê desse cara não ser, desse composto não ser considerado um composto químico explosivo, não ser classificado dessa maneira. Tem um artigo aqui da Revista Virtual de Química que eu vou deixar também disponível um link no, no como chama, na descrição do vídeo. E a gente tem aqui a maneira como ele é de fato classificado. Nitrato de amônio, segundo o regulamento do Conselho Europeu, a classificação dele é essa daqui, olha só. Sólido oxidante, categoria 3, H272. Então, sólido oxidante, categoria 3, H272 significa que ele é um oxidante fraco, ele é um comburente que pode intensificar incêndios. A National Fire Protection Association dos Estados Unidos, NFPA, a famosa NFPA, categoriza o nitrato de amônio, está aqui como um sal não inflamável, estável e com baixo poder de detonação. Olha só, a gente acabou de ver um caso ali que 2.750 toneladas, que foi o caso de Beirute, né? 2.750 toneladas de amônio, de nitrato de amônio, geraram uma explosão catastrófica. A gente viu imagens. Mas ele, segundo a NFPA, ele não é considerado, ele é considerado um sólido, um sal, com baixo poder de detonação. De fato, o é, quando puro, o que é uma coisa rara. Mas dependendo das condições, a decomposição dele pode gerar produtos aí catastróficos. A gente vai ver isso daqui a pouco. Antes da gente falar disso, tem esse porquê que é muito importante. É que, na verdade, assim, não é uma coisa clara, mas é uma teoria e são coisas que as pessoas vão comentando. Mas o nitrato de amônio, ele é um dos principais fertilizantes nitrogenados. Cerca de 15% de todos os fertilizantes nitrogenados é nitrato de amônio. E são fertilizantes importantes. Assim como o nitrato de amônio é um fertilizante importante pra caramba. E a fertilização inorgânica, que é essa fertilização que utiliza sais e tal, ela representa cerca de 50 a 60% da produção mundial de alimentos. Então a gente está falando aí de mais da metade da produção mundial de alimentos. Mundial. 15% disso utiliza de nitrato de amônio. Então o cara ele é importante. Isso tem uma razão também, porque em solução aquosa, vamos colocar assim, em solução, o nitrato de amônio, NO3, a gente pode botar aqui uma água em cima da setinha. Ele libera esses íons, o amônio, que a gente já viu ali, que é o cátion, e o ânion nitrato. Íons nitrogenados, um cátion nitrogenado, um ânion nitrogenado.
Então, esses dois íons aqui, olha, o nitrato e o amônio, eles são importantes macronutrientes. E eles são importantíssimos aí na fertilização do solo. Vou botar nutrientes. As plantas gostam muito desses rapazes, né? Desses compostos. Então, é importante utilizar eles no agronegócio, na indústria de fertilizantes e, por conta disso, se ele for de fato classificado como um agente explosivo, ele vai ser vetado aí na produção de fertilizantes. Então, seria um problema industrial gigantesco, né? Aí o que acontece é que, como ele é viável nesse sentido, as rotas comerciais acabam facilitando o trajeto de nitrato de amônio para lá e para cá. E, obviamente, você sabe, né, que parte disso acaba indo para um outro lugar que não deveria e tal. Então, a gente tem casos como esse de Oklahoma acontecendo, que aconteceram no passado, ou até mesmo em situações oficiais, digamos assim, como esse armazenamento aí em Beirute, um armazenamento que tinha seus problemas e acabou gerando uma catástrofe também. Então, primeiro a gente entende o nitrato de amônio como sendo importante na indústria de fertilizantes por conta dessa produção de macronutrientes que ele pode garantir para o solo, para as plantas. E uma coisa interessante, né, que tem uma alta solubilidade em água. Ele é altamente solúvel. O que ajuda bastante nisso daqui, ajuda bastante nisso. Altamente solúvel. Altamente solúvel e barato, né? Então, essas coisas são importantes, né, comercialmente falando. Então, a gente está vendo aí razões, motivos que geram essa necessidade, talvez, da, do nitrato de amônio não ser considerado, principalmente pela NFPA, né, um agente explosivo. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre a obtenção, como que a gente obtém nitrato de amônio na indústria, né? Nessa produção, que é uma obtenção que ela não é uma obtenção difícil, não é uma obtenção cara também. O nitrato de amônio ele é obtido através de uma reação entre amônia, que a gente já viu lá em cima, e ácido nítrico. Não são componentes caros, em geral, e é um processo que também não é difícil de se controlar. Então a gente tem aí a reação do NH3, que é um gás, com uma solução de ácido nítrico, uma solução 60 volumes de ácido nítrico, 60% volume, que gera o nitrato de amônio. NH4, NO3. Estou olhando ali para ver se está gravando mesmo, porque, pasmem, já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo, porque não estava gravando. Eu tenho, assim, essas falhas de memória. E essa obtenção ela tem uma característica interessante, curiosa, que ela é extremamente exotérmica. Lembrem-se que reações exotérmicas são reações que liberam muito calor quando acontecem. Então, no acontecimento dessa reação aqui, a gente tem uma liberação, e aí quando o calor é liberado pelo sistema, a gente utiliza um sinal negativo, né? O calor está saindo do sistema, de 175 kJ por mol de nitrato de amônio que é formado. Então, para cada mol de nitrato de amônio que é formado, são liberados aí 175, quase que 200 kJ de energia, uma quantidade grande. E aí acontece o seguinte, o nitrato de amônio, quando ele é produzido, ele é formado ali em solução aquosa, também, assim como o ácido nítrico. Só que quando essa quantidade de calor é liberada, isso aquece o sistema e faz com que essa água evapore. Na evaporação de água, o nitrato de amônio cristaliza, ele solidifica. Então, por isso que eu coloquei ali que é a obtenção já do nitrato de amônio no estado sólido, né, cristalizado. E isso é legal porque é barato para a indústria, porque seria um processo já economizado, que seria o processo de cristalização.
Já economizaram tempo, economizaram espaço, principalmente, e facilita nesse sentido. Depois, esse sólido ele é recristalizado num outro sistema de evaporação e tudo mais, e ele é recristalizado na forma de pequenas bolinhas brancas. Eu tenho até uma imagem disso que eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha, que são os Priols. Essas bolinhas brancas parecem até bolinhas de isopor, sabe? É bem pequenininho mesmo, parecem bolinhas de isopor mesmo, mas não tem outra coisa que se pareça. São os Priols. E, poxa, isso é de fácil manuseio, né? Armazenamento. Então, eles são produzidos dessa maneira. Vou colocar aqui, ó. Priols. Bom, então, sabendo como acontece a obtenção do nitrato de amônio, sabendo por que, né, que ele é utilizado na indústria de fertilizantes, né, a formação de macronutrientes quando em solução aquosa, por que ele é explosivo? Ou quando ele pode se tornar explosivo? O que pode causar? Já que ele foi considerado por uma das principais, se não a principal, o principal órgão de classificação de substâncias, como um agente oxidante de baixa capacidade de explosão. O que pode levar esse agente oxidante de baixa capacidade de explosão a se tornar uma substância capaz de causar essas catástrofes. E a grande questão da capacidade explosiva está na decomposição do nitrato de amônio, que é o que a gente vai ver agora. Dá para criar uma página nova aqui. Decomposição. E essa decomposição ela pode acontecer de 3 maneiras diferentes. Isso depende principalmente das condições de temperatura. E para cada maneira, para cada condição de temperatura, a quantidade de energia liberada também vai ser diferente. Você sabe que temperatura é grau de agitação das partículas, né? O sistema recebe calor, esse calor é uma certa quantidade de energia, é uma energia que representa a vibração das partículas, das moléculas, né? Ou dos íons e tal, o que for. E nessa, quanto mais vibrações acontecem, mais colisões acontecem. E colisões entre moléculas, entre partículas, geram decomposição, geram reações. Então, a gente tem aí essa questão do calor, da temperatura de armazenamento do nitrato de amônio, uma questão crucial para ele ser ou não um explosivo. Bom, a gente tem 3 tipos diferentes de decomposição. Então, já vou colocar aqui 3 nitratos de amônio, NH4, NO3 no estado líquido, para representar essa decomposição. E a gente vai ver essas três possibilidades. Vou precisar de mais espaço aqui. Então, vamos descer esse aqui. Talvez eu escreva mais coisa. Primeiro caso é uma situação que é reversível até, que são temperaturas de aproximadamente 200, 170 graus. Vou colocar 170 graus porque é o valor que está no artigo que eu vou deixar disponível aqui na descrição. Nessas condições, que não são condições rigorosas de temperatura, a gente tem a liberação de gás amônia, que ok, é um gás que não é legal da gente ficar respirando, né? É um gás que tem sua toxicidade, é um gás tóxico, perigoso, mas não é explosivo. Não como a gente viu ali naquela imagem. E o ácido nítrico, que é o HNO3. Essa reação aqui ela tem um ΔH de 175, aproximadamente 175 kJ por mol. E aí você vai lembrar que já viu esse valor em algum lugar, né? Você já viu 175 em algum lugar, que é o valor liberado na formação do nitrato de amônio por esses reagentes, né? Então faz sentido
o contrário ser 175 também, só que com o sinal invertido, certo? Isso significa que a gente tem essa energia liberada quando o nitrato de amônio é formado e essa energia liberada quando o nitrato de amônio, essa energia recebida, perdão, quando o nitrato de amônio é decomposto. Então, primeiro, essa primeira decomposição é endotérmica, ela não é perigosa. Ela puxa calor do ambiente, então isso dificulta, isso não facilita explosões. Já o segundo caso, aí, olha como é que a gente tem diferenças mínimas, mas que acabam proporcionando variações significativas nas reações. São valores aqui entre 170, 200 e 208, 210 graus Celsius. Então, não são valores muito elevados, não é uma diferença muito elevada. Mas ainda assim, isso gera uma diferença absurda nos produtos que são formados. A gente tem produtos muito diferentes aqui. Então aqui a gente vai ter o N2O sendo formado e a gente vai ter água. Agora acho que a grande questão aqui, a grande diferença nessa situação aqui, nesse segundo caso, está na molaridade, está na quantidade de moléculas, na quantidade de partículas formadas, que a gente tem lá no caso ali de cima, ó, 1 mol de nitrato de amônio gera 2 mols de partículas, né? 1 mol de amônia, 1 mol de ácido nítrico, então 2 mols. Aqui embaixo a gente já tem uma quantidade maior de partículas, que a gente tem a formação de 1 mol desse produto e 2 mols desse outro produto. Então, totalizando aí 3 mols de partículas. Então, o sistema ele já tem um nível de desordem maior. Lembrando que quanto mais partículas, principalmente gases, em um recipiente fechado, isso aumenta a pressão do sistema e pode desencadear com mais facilidade explosões. Então, essa reação aqui, ela já libera uma quantidade de energia. Ela tem um ΔH de menos 59. Lembrando que ΔH negativo significa que a energia está sendo liberada, saindo do sistema. Menos 59 kJ por mol. Beleza? Agora, o caso mais drástico, que é o que de fato aconteceu no Líbano, é esse terceiro aqui, que também não é reversível e acontece com temperaturas acima de 208 graus Celsius. Nesse caso, a gente vai ter a formação do gás N2, do gás nitrogênio, mais o gás oxigênio, O2, mais água. Fazendo balanceamento disso aqui, ó, vai ficar uma quantidade grandíssima de moléculas. Ó, 4 mols de água formados ali para cada mol de nitrato de amônio. Uma quantidade muito grande. Esse terceiro caso de decomposição tem um ΔH de menos 1057 kJ por mol. É uma quantidade absurda. É uma quantidade muito elevada de energia. Então, foi o que de fato aconteceu ali. Outra coisa, a gente tem ali um nível alto de moléculas, como eu falei, aumentando a pressão, e um dos gases formados é o oxigênio, que é um gás altamente reativo, um comburente reativo pra caramba. Então, esse oxigênio sendo formado ali também é crucial para que essa seja a decomposição mais explosiva das três, para que libere uma quantidade muito grande de energia. Que foi o que de fato aconteceu em Beirute, é o que de fato acontece quando esse composto é utilizado como um explosivo. Tem outros casos, aconteceu também no Texas, em um navio de carga, Oklahoma também, como eu falei, a situação de Oklahoma também foi bem catastrófica. Outro atentado em Bali, na Indonésia, Oslo também atentado. Então, muitos explosivos nesses casos utilizaram nitrato de amônio, mas a gente tem também esses outros casos de armazéns, lugares onde ele estava simplesmente ali guardado. E aí ocorre repentinamente uma explosão sem ninguém esperar, né, que acontecesse, que é
um grande perigo. Então é interessante a gente refletir sobre a utilização de substâncias assim. Claro, refletir não vai fazer com que a indústria utilize menos, mas a gente precisa ter consciência, né, do poder de catástrofe mesmo que alguns compostos possuem, que a gente utiliza para uma certa finalidade, mas que é uma finalidade justificada pela nossa sociedade e tudo mais, mas que precisa ser discutido para que seja, para que o uso de substâncias assim seja mais verificado, seja mais fiscalizado, sabe? E que a gente evite problemas como esses no futuro. Então, eu vou deixar disponível aqui na descrição novamente, como tinha comentado antes, o artigo da revista virtual de Química. Vou deixar também 2 reportagens, se eu não me engano eu comentei sobre a reportagem do G1, mas tem uma reportagem do National Geographic também, que é de onde inclusive eu tirei essas imagens que coloquei aqui do caso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham acompanhado. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre entalpia também, né? Sobre termoquímica. A gente viu um pouquinho de termoquímica aqui também, reações exotérmicas, endotérmicas, e o porquê de condições diferentes gerarem fenômenos diferentes, né? Isso é interessante de a gente ver, de a gente analisar. Se você ficou até aqui, obrigado pela sua companhia. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais comigo, como eu aprendo com vocês diariamente. E não se esqueça de apoiar o canal, deixando o like, se inscrevendo, ativando o sininho e mandando o vídeo, compartilhando o vídeo com os seus amigos. Um grande abraço e até o próximo. Até mais.